Oi, gente, bom dia. Sou a professora Luana, de texto, e essa aula se dirige para os textos A, B e C. Gente, como vocês lembram, né, a gente está estudando romance de aventura e esse vídeo a gente está dando continuidade a esse conteúdo. O conteúdo que a gente trabalhou na aula passada foi o romance de aventura do Dom Quixote. Vocês devem lembrar, eu li a história para vocês continuaram, a gente fez atividade no fórum. E agora a gente vai dar continuidade fazendo a correção daquela atividade que eu passei lá no primeiro vídeo. Vocês lembram? Acho que foi o primeiro ou foi o segundo. Então, a gente vai corrigir essa atividade. Eu quero que vocês acompanhem aí no caderno de vocês, na apostila, né, no caso de vocês, o que vocês responderam. Aí vocês vão fazendo a correção de acordo com o que eu for falando. Vai funcionar da seguinte maneira: eu vou ler a questão, vou comentar e aí vou fazendo pausa, vocês vão fazendo pausas no vídeo de vocês para verem a resposta da apostila. Mas tentem manter as respostas que vocês deixaram aí, acrescentem ou diminuam alguma coisa. Não façam tal qual da apostila, não, mantenham as respostas de vocês mesmo. Esse exercício é o exercício compreensão do texto, que está na página 10 e também na página 11. E esse exercício é sobre o textinho que vocês leram, né, no começo, que foi um fragmento do texto O Hobbit, do romance de aventura O Hobbit, do Tolkien. Vocês já devem estar com bastante conhecimento sobre esse texto, né, até porque eu pedi para vocês fazerem uma pequena pesquisa sobre esse texto em si e sobre as obras, né, do Tolkien como um todo. E aí vocês fizeram aquela atividade que eu pedi, anotaram no caderno e tudo mais, e agora vocês leram o texto, viram, né, toda essa pequena aventura do Bilbo Bolseiro aí nesse pequeno fragmento. Espero que vocês tenham gostado da história, é uma história bem interessante. A continuidade dessa história também é super interessante, se alguém tiver curiosidade pode pesquisar. Então a gente vai fazer a correção das questões referentes a esse texto. Logo de antemão eu digo para vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre essa correção, vocês me perguntem no grupo. Se não tiver ficado claro, anotem as dúvidas de vocês e me perguntem depois. Tudo bem? A primeira questão, a gente já tem, como eu disse, é só a compreensão do texto, então essas questões todas são só sobre tudo que estava no texto. Então eu espero que tenha sido fácil para vocês resolverem. A primeira questão, por exemplo, a gente tem assim, ó, Thorin, que é o primeiro personagem, dos primeiros personagens que aparecem nesse fragmento. Thorin afirmou que era a hora de Bilbo Bolseiro fazer por merecer a sua recompensa. Aí letra A, Bilbo concordou com ele, justifique sua resposta. Se vocês lembram da história, né, o Bilbo não concordou com ele. A resposta é que ele não concordou. Por quê? Porque o Bilbo acreditava que ele já teria feito coisas o suficiente para conseguir conquistar a sua recompensa. Então ele negou. Essa resposta é uma resposta negativa. Bilbo não concordou com ele porque ele acreditava que já tinha feito coisas o suficiente para conseguir a sua recompensa. Letra B. Por que Bilbo mudou de opinião e decidiu entrar pela passagem secreta? Nessa parte é o trecho que se segue a esse trecho dele recusando, né? É o trecho onde ele vai pensar, lembrando do pai dele, o que o pai dele dizia, a terceira vez é a que vale. Então ele lembrando, fez essa lembrança do que o pai dele dizia, e aí ele vai decidir, vou fazer só mais essa coisa aqui para eles, para garantir. Vocês devem estar lembrando, né, da história, qualquer coisa vocês podem voltar lá no começo do texto, que é onde tem essa parte. Agora, a resposta da letra A, não. E por quê? Porque ele dizia que já tinha feito coisas o suficiente para poder conquistar sua recompensa. Letra B, porque ele lembrou do que seu pai disse. E isso fez com que ele se convencesse a entrar na passagem secreta. Certo? Primeira questão, ok. Letra A e letra B. Agora eu vou exibir as respostas da apostila. Vocês podem dar um pause no vídeo de vocês para copiarem o que faltou aí na resposta de vocês, corrigirem. Tudo bem? Vamos lá. Pronto? Ok, acho que deu tempo de vocês darem uma olhadinha. Vamos seguir. Segunda questão, meu povo. Segunda questão diz o seguinte: o Hobbit seguiu pelo corredor e parou a certo ponto. Por que que o Bilbo parou? É a letra A, pergunta. Por que que ele parou? Ele seguiu lá no corredor e ele deu uma paradinha. Por quê?
Resposta muito simples. Como vocês viram, o Bilbo estava entrando em um corredor ali, onde ele ia enfrentar um grande perigo no final. Nesse momento a gente não sabia ainda qual era o perigo, mas o Bilbo já sabia, então ele parou porque ele hesitou, ele ficou com medo, ele ficou pensando, né, meu Deus, que perigos é que eu vou enfrentar a partir daqui? Então ele hesitou um pouco, ficou com medo, por isso que ele parou, certo? Essa é a resposta da letra A. Resposta da letra B. Que batalha ele, né, Bilbo, teve que travar ali sozinho dentro do túnel? A resposta dessa questão, dessa letra B, da questão 2, é muito simples. Não é quando eu falo de uma batalha que o Bilbo teve que travar sozinho, eu não estou falando do Bilbo sozinho lutando de espada, né, travando essa batalha. Na verdade, é uma batalha interior. É uma batalha onde o Bilbo sozinho ali, ele estava pensando nas duas possibilidades que ele tinha ali, quando ele parou. No medo que ele tinha que enfrentar, nas dificuldades, né, nos perigos que ele iria enfrentar a partir dali daquele ponto do corredor, e na possibilidade, na vontade dele, no desejo que ele tinha de voltar pro lugar seguro, né, onde ele estava antes. Então, essas são as respostas da segunda questão. Letra A, porque ele teve medo, hesitou, ficou com medo dos perigos que viriam. Letra B, porque essa batalha foi a batalha entre essas duas possibilidades que ele tinha, de continuar sabendo dos perigos que ele iria enfrentar e de voltar para o lugar seguro de onde ele estava. Agora a resposta da apostila. Deem uma olhadinha. Pronto, acho que deu para pegar. Vocês vão dando pausas, né? Qualquer coisa podem voltar na minha explicação também, que dá certo. Terceira questão. O Bilbo, nessa questão, finalmente entrou no calabouço e viu o Smaug. Quem era o Smaug, né? Vocês vão lembrar que o Smaug era o dragão, o grande dragão que estava lá protegendo o calabouço. Então, na letra A, a gente tem o que mais surpreendeu o Hobbit quando ele entrou no calabouço? O que mais surpreendeu o Bilbo? Vocês devem lembrar que foi, logicamente, o tesouro, né? O grande tesouro, a grande quantidade de ouro que tinha ali naquele calabouço. O Bilbo, ele logo se espantou com tanto ouro, com tantos tesouros que tinha ali. Então, essa é a resposta da letra A. O que mais chamou a atenção dele, né? O que mais surpreendeu é a quantidade do tesouro. Letra B, muito simples também. É correto dizer que o tesouro impressionou o Bilbo mais do que o próprio dragão? Por quê? A resposta da letra B é muito simples também. Se a gente combinar ela com a resposta da letra A, né, a gente já tem a resposta. Claro que é correto dizer que o tesouro impressionou mais o Bilbo do que o dragão, porque o Bilbo já tinha uma noção que o dragão era feroz, que o dragão era grande, que o dragão era perigoso e tudo mais. Mas o tesouro não. O tesouro o Bilbo não fazia a menor ideia de que era tanto tesouro, de que era tanto ouro. Então essa é a resposta da letra A e da letra B da terceira. Vamos dar uma olhada no que diz a apostila. Pronto. Seguindo, a gente ainda tem 5 questõezinhas. Quarta questão. Antes de atravessar a passagem secreta, Bilbo afirmou que seria melhor entrar logo para dar uma espiada, mas não falou nada sobre pegar qualquer objeto. Isso é um fato, né? Tem lá no texto. Letra A. Por que ele decidiu então pegar a taça? Se no começo ele não estava pensando em pegar nenhum objeto, por que ele decidiu pegar a taça? Porque o Bilbo, a resposta, tá? Porque o Bilbo, como vocês puderam perceber, ele estava ali entre anões. E estando entre anões, eles não eram simples anões, eles eram ladrões também. Então o Bilbo, ele fez isso, ele teve essa atitude de pegar a taça para poder provar que ele também poderia ser um bom ladrão. Ele queria provar isso para os anões que tinham ficado lá fora, certo? Essa é a resposta da letra A. Letra B. Que a afirmação dos anões, feita em outro trecho da história, ele, né, o Bilbo, desejava contestar provando ser falsa? Aí vocês vão lembrar que lá no começo da história, no começo do fragmento, os anões estavam conversando ali entre eles, falando sobre o Bilbo, e o Bilbo foi colocado ali na berlinda, onde eles falaram que o Bilbo tinha mais cara de comerciante, de dono de armazém, do que de ladrão.
isso pra zoar, assim, o Bilbo, né? Então, o Bilbo teve essa atitude de roubar a taça pra provar isso pra eles. Então, eles, vou pegar isso aqui, vou roubar, eu vou provar pra eles que eu também posso ser um bom ladrão. Então eles vão se convencer disso, né? Eles vão parar de ter essa opinião sobre mim. Essa é a letra B. Então, letra C, a reação dos anões ao ver o Bilbo de volta com a sua taça, né? Aquela taça de ouro, sugere que ele conseguiu provar o que queria. Será que quando o Bilbo chegou lá no final do corredor, voltando lá para o lugar seguro, longe do dragão, com a taça na mão, ele, chegando lá dessa forma, ele conseguiu provar para os anões que agora sim ele era um bom ladrão, ele não tinha cara de dono de armazém? Acho que sim, né? Sim, a resposta é sim, ele conseguiu, principalmente devido ao fato de que o Bilbo, ele foi elogiado, foi cumprimentado pelos anões, mesmo os anões não sendo amigos dele, ele foi cumprimentado, e isso faz com que a gente perceba que sim, ele conseguiu atingir o objetivo dele, certo? Vamos dar uma olhadinha na resposta da apostila. Pronto, acho que deu para vocês darem um visto aí. E voltando para as questões. Quinta questão. Bilbo, o Hobbit, estava usando o anel que o tornava invisível. Esse é um dos primeiros fatos que é comentado na história. O Bilbo, ele, claro, entra no calabouço, né, cheio de tesouros e com o dragão, porque ele estava munido do seu anel da invisibilidade, né? Então ele estava de alguma forma um pouco seguro. Letra A. Se o dragão não podia ver o Hobbit, por que ele ficou furioso? Isso é uma questão lá para o final da história. Vocês lembram, né, que vocês leram, claro, lembram que o dragão ficou muito bravo. Muito zangado, muito bravo mesmo, com o sumiço de uma parte do seu tesouro, que foi a taça que o Bilbo trouxe. Então fica o questionamento, né? Se ele não conseguiu ver o Bilbo, até porque na hora lá, no momento em que ele estava pegando a taça, né, entrando no calabouço, a gente não tem nenhuma menção ao dragão vendo de fato o Bilbo, ele estava invisível. Então, por que ele ficou furioso? Aí a gente tem uma resposta bem simples, porque o dragão, ele conhecia o seu tesouro, ele percebeu que tinha sumido alguma coisa ali. Apesar dele não ter visto o Bilbo, ele percebeu que alguma coisa tinha sumido. Era um dragão muito esperto, né, como vocês puderam perceber, o Smaug. Vamos ver aqui logo a letra A, o que a apostila nos diz. Ficou furioso por causa do desaparecimento da taça. Muito simples essa resposta, muito simples. E seguindo, letra B, da quinta ainda, agora já na página 11, a gente tem o narrador compara a fúria de Smaug, que é o dragão, à reação de pessoas que têm mais do que podem apreciar e perdem algo que nunca lhes interessara antes. Você acha que essa comparação é adequada? É válida? Por quê? É uma resposta pessoal, mas é esperado que vocês respondam que sim, né? Porque a gente está fazendo esse diálogo entre a questão e o texto e a gente vê que sim, que é uma comparação adequada. Até porque o Smaug era um dragão. Para que um dragão iria querer um monte de tesouro? Então ele já não tem muito motivo para ter essa ganância toda em cima desse tesouro. Mas ainda assim ele protege esse tesouro como se fosse não, e é a coisa mais importante para ele. E aí a gente tem uma quantidade imensa, né, de tesouros que esse dragão guarda. Ele não usa, aparentemente ele não tem para que querer isso, mas ainda assim ele fica furiosíssimo, muito zangado, quando some-se apenas uma taça. Então dá sim para comparar essa atitude do dragão de ter ficado tão bravo com a situação assim que ele, se fosse em outro caso, ele não iria andar nem por falta de uma pequena taça, mas ainda assim ele fica muito zangado. Então dá para comparar sim, porque ele tem mais do que ele pode apreciar e perdeu algo que talvez antes nunca iria lhe interessar, né? Mas agora só porque sumiu ele ficou com essa zanga toda. Então eu nem vou espelhar essa questão porque é uma resposta pessoal, tá? Então vocês coloquem aí, seguindo mais ou menos essa linha de raciocínio, que vai ficar certo. Sexta questão, penúltima, né? O Hobbit voltou pelo túnel, reencontrou Balin e depois foi para o ar livre. Balin é um outro personagem que já aparece no começo do fragmento e ele retorna a aparecer quando o Bilbo sai do calabouço, né, do corredor.
que Balin, letra A, porque Balin ficou tão feliz e quanto surpreso por ver Bilbo de volta? Por que ele ficou tão feliz e ao mesmo tempo tão surpreso? O Balin, ele não era como os outros anões, ele tinha uma afeição pelo Bilbo, ele tinha esse cuidado, essa amizade pelo Bilbo. Então ele ficou muito feliz quando o Bilbo conseguiu retornar. Por quê? Porque ele era amigo, ele queria que ele retornasse bem, né, ficasse a salvo. E ainda assim ele ficou muito surpreso porque sim, tinha sido uma difícil missão para o Bilbo Bolseiro. Então ele ficou feliz, mas ao mesmo tempo ficou muito surpreso. Talvez ele não botasse tanta fé assim no Bilbo, né? Mas não é o caso de se questionar isso. Até porque era realmente um perigo muito grande que ele estava correndo ali. Letra B. A felicidade dos anões estava relacionada... Quando fala-se dos anões aqui, a gente fala para além do Balin, tá? O Balin está ali de fora. A felicidade dos anões estava relacionada apenas ao retorno de Bilbo ou também à recuperação da taça? Justifique. Nesse ponto aqui já se diferencia a atitude dos outros anões com o do Balin. Por quê? Porque o Balin ele tinha uma amizade pelo Bilbo, os outros anões não. Ele não tinha nenhum vínculo afetivo, não tinham nenhuma relação de amizade, nenhuma relação mais íntima com o Hobbit, não. Então, a felicidade deles pelo retorno do Bilbo era muito mais por conta da taça, que era um tesouro, né? E era uma taça importante para aqueles anões. Então vocês percebem aí que existe essa diferença, né, entre a reação do Balin e dos outros anões em relação, em virtude, né, da vinda, né, da chegada do Bilbo, o retorno dele do túnel, depois de ter passado por tão grande perigo. E a sétima, por último, você acha que os anões e o Hobbit escaparam do dragão? Como poderia ter sido feito isso? Isso aqui essas duas últimas eu vou espelhar juntas para vocês, tá bom? Então eu vou logo para a sétima. Vocês acham? Logo é uma questão de opinião, né? Vocês vão colocar e expressar a opiniãozinha de vocês. É uma questão pessoal, mas se vocês acham mesmo que os anões e o Hobbit conseguiram escapar quando o dragão lá ficou furioso, essa é uma questão a se pensar. Por quê? Primeiro, como é o nome da história? O Hobbit. Beleza. Já sabe que o nome da história é o Hobbit, então vai falar sobre o Bilbo Bolseiro, né? As aventuras dele e tudo mais. Pra gente pensar que o Bilbo sendo o protagonista, que vocês já sabem o que é o protagonista, o antagonista, tudo mais, todas essas questões eu já expliquei. A gente sabendo que o Bilbo é o protagonista dessa história, obviamente que ele iria ter que escapar, né? De algum modo ele iria escapar aqui dessa situação difícil. Por quê? Porque o livro não acabou aqui, então ele iria ter que continuar tendo outras aventuras, né? Escapar dessa para continuar tendo outras aventuras ao longo da história. Esse é o primeiro ponto que vocês podem pensar quando vocês lerem essa questão 7, pensar como e por que o Bilbo se salvaria. Primeiro, porque ele é o protagonista, ele teria que se salvar para continuar o livro, né? Continuar a história. E os anões, como é que os anões poderiam escapar dessa situação? Os anões a gente já viu que eles eram ladrões, eles eram espertos. Então, uma possibilidade, que até o livro, a apostila traz aqui pra gente como possibilidade de situação que poderia acontecer, é o fato dos anões se espalharem. Claramente, se eles se espalhassem, sendo pequenininhos, eles se espalhando no lugar onde eles estavam, seria bem mais difícil para o dragão ir ao encontro de todos, conseguir pegar todos, né? Então, seriam duas possibilidades aí. A primeira, sem contar que o Bilbo tinha o anel da invisibilidade, então ele poderia fazer uso desse anel da invisibilidade para poder escapar com mais facilidade do dragão, né? Da fúria do dragão. Vamos ver aqui a sexta e a sétima questão. A sexta. Pronto. E a sétima questão. Pronto, pessoal. Nossa correção está feita. Eu quero muito que vocês tenham corrigido e corrijam sempre as atividades bem direitinho. Porque, principalmente,
essa questão da distância, né, que a gente está, dificulta o tira dúvidas, né, ao longo do processo. Então, essas questões, por exemplo, de texto, vão ser questões que eu vou cobrar nas possíveis avaliações futuras, para vocês estudarem, para vocês darem uma lida, né, quando for necessário. Então, é interessante que vocês tenham essas questões corrigidas corretamente, né, com a resposta bem certinha, para não ter nenhum problema. Também porque eu acredito que vocês tenham já respondido quase tudo certo, é uma atividade bem simples, né? Apesar de ter sido 7 questões aí, eu acho que foi bem simples para vocês responderem, fazerem corretamente, porque era mais leitura, vocês liam o texto, estudavam, analisavam as questões, voltavam lá no texto para ver qual era a resposta e pronto. E assim a gente vai seguindo as nossas próximas aulas, a gente vai trabalhar também com outras correções, então vocês já se acostumem com esse estilo de correção que vai ser assim agora. Para além disso, também, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa correção, podem me falar no grupo, tá? Quero deixar, para finalizar só essa videoaula, deixar uma atividade também da apostila, para a gente já dar continuidade, né, e depois encerrar esse conteúdo sobre esse fragmento do Hobbit. Então, vocês vão fazer aí na casa de vocês as questões da página 11 e da página 12. Da página 11 começa no rotas de sentido, é logo depois da 7ª questão, tem rotas de sentido, aí vocês já leem, começam a responder, são só 3 questõezinhas, apesar de que a terceira é um pouco maior, mas vocês vão conseguir responder bem direitinho, tá? Página 11, rotas de sentido, página 12 a gente tem o começo da questão 3, que vai até a letra J, e na página 13 a gente tem o K, o L e o M, que são a continuidade da questão 3, tá? Qualquer dúvida sobre essa atividade a gente vai ter a oportunidade de tirar na live, no grupo também. Estudem para responder essas questões do rotas de sentido. Se você sentir a necessidade de ler novamente o texto, leia, não tem problema, você quer um texto extenso. Às vezes a gente acaba esquecendo alguma informação, né, que ficou pelo começo ou pelo meio. Não tem problema, podem ler. E é isso, a aula de hoje é isso. Muito obrigada por assistirem. Continuem estudando. Tchau!